Uma história que começa com um golpe político, tortura, divisão de um povo e um país caótico, mas que termina com unidade, prosperidade e, principalmente, transformação social. Esse é o avivamento das Ilhas Fiji. Para começar essa história, nós primeiramente precisamos fazer um contexto geral aqui do panorama daquela região. Bom, Fiji, para quem não sabe, é um país constituído por aproximadamente 322 ilhas. Em 1874, os britânicos, os ingleses, chegaram até aquela terra, onde já tinham indígenas e nativos, e eles tomaram posse daquela terra. E essa posse se estendeu por quase 100 anos. Foi só em 1970 eles vão conseguir a sua independência, que Fiji vai se tornar um país de fato independente e os britânicos não tinham mais posse naquele momento. Porém, algo importante acontece junto com a independência. O país de Fiji, ele era praticamente dividido em dois. Eram os povos nativos, os indígenas e também os fijianos. Em 1970, quando eles finalmente conseguem a sua independência, todos os governantes, todos os primeiros ministros, todos aqueles que estavam à frente do país eram fijianos. Mas isso mudou quando um indígena, pela primeira vez na história, foi eleito primeiro-ministro. Como eu disse, por esse povo desse país ser muito dividido, indígenas de um lado e fijianos de outro, no momento em que pela primeira vez um indígena sobe ao poder, isso traz um caos generalizado para o país. Coisas como violência, tumulto, desarmonia racial, vandalismo, todo tipo de tumulto que poderia acontecer, se dá início e entra no seu auge do seu caos justamente no momento em que esse indígena sobe ao poder. E, como se não pudesse piorar as coisas, esse ministro que subiu de forma legal ao poder, ele é sequestrado por um grupo e ele é torturado durante 60 dias. Então pensa bem, você provavelmente deve conhecer Fiji por conta das suas ilhas maravilhosas e, de fato, a maior fonte de renda daquele país era o turismo. Então, quando começa a ter esse caos generalizado, o país dividido no meio, fica realmente uma situação caótica. Um dos ministros torturado e sequestrado durante 60 dias. É nesse momento que eles vão começar a ver uma certa decadência naquele país. Ninguém mais queria ir para lá, Ninguém mais queria turistar em Fiji justamente por conta que o país estava tendo uma guerra civil interna. Uma economia antes robusta entrou em colapso. Dentro de 7 dias, a chegada de turistas caiu drasticamente. Na Austrália e na Nova Zelândia, em particular, foram as notícias principais por semanas. Era desolador. No momento, o foco está no exército para descobrirmos de que lado estarão. E diante de todos esses problemas que estavam acontecendo, parecia que era o fim daquele país. Um país que há pouco tinha conseguido sua independência, agora parecia que estava sendo totalmente destruído pelo seu próprio povo que estava dividido. Porém, todo fim é oportunidade para um novo começo. Aquele ministro que tinha sido torturado e que tinha sido sequestrado, depois de 60 dias ele consegue se libertar. Quando ele se liberta finalmente, ele decide que precisa dar um basta nessa situação e ele faz um exame de consciência para descobrir aonde que estava o problema daquela nação. E ele vai descobrir que estava na cara que o problema daquela nação era justamente a divisão. Era um povo dividido, era um do lado e outro do outro. Como se isso não bastasse, o problema não era só o povo dividido. Esse ministro que sai depois de ser torturado durante 60 dias, ele também percebe que até mesmo as igrejas de Fiji estavam divididas. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas. Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer: somos melhores, estamos certos, eles estão errados. E ficávamos apontando o dedo uns aos outros. Então, quando o ministro percebe essa falta de unidade do país, sobretudo a falta de unidade da igreja, ele vai convocar uma reunião. Ele vai chamar todos os líderes cristãos daquela nação para essa reunião. E quando esse povo se reúne, esses líderes se reúnem para ouvir o ministro chega até eles e começa a denunciar a falta de unidade das igrejas. Veja bem, ele nem era alguém religioso, mas ele estava ali denunciando a falta de unidade para os próprios líderes cristãos. E quando você olha para a Bíblia, de fato, o país ele sempre vai mal quando o sacerdócio vai mal.
Então o ministro ele tem uma sacada, nós precisamos restaurar a unidade da igreja para restaurar a unidade do povo. Quando o ministro começa a denunciar a falta de unidade para aqueles líderes, naquele momento começa um grande quebrantamento entre eles. Eles começam a se arrepender pela sua falta de unidade e começam naquele momento a orar pedindo perdão e começam a se arrepender por aquilo que estava acontecendo. Não era uma oração bonita, não eram palavras belas, não, eles começam a chorar, eles começam a ter urgência naquilo e começam a se arrepender. O som não eram de oradores falando com Deus de igual para igual, não. Era um som de líderes quebrantados, se arrependidos, porque até aquele momento eles estavam andando em desarmonia. Devidamente alarmado, o presidente de Fiji, com seus ministros principais, marcou uma reunião com os líderes da igreja. A mensagem dele foi cortês, mas direta ao ponto. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências, e as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Então foi a partir dessas orações que aqueles líderes começaram, a partir do constrangimento que eles tiveram pela falta de unidade, que as coisas começaram a mudar. Mas a história não acaba por aí. A partir desse momento, durante 3 semanas, grande parte do país se reuniu também para orar. Em julho de 2001, essa nova unidade foi ostentada quando cristãos de toda a nação se ajuntaram por 3 semanas de oração e ensinamentos da Bíblia. Para finalizar esse ajuntamento extraordinário, uma multidão de quase 10.000 pessoas se reuniu no Parque Albert para ouvir o primeiro-ministro em exercício, Laisenia Garasi. Há um mês das eleições nacionais, ele poderia ter usado seu discurso para solicitar votos, mas ele não o fez. A maior necessidade de todas é endireitar a nossa nação aos olhos de Deus. Nossos esforços para reconstruir esse país serão em vão, se não estiverem firmemente enraizados no amor e no temor do Senhor. Ao invés de solicitar votos, ele usou a ocasião para se humilhar diante de Deus e da nação. Então estou aqui destituído de meu cargo. Nesse momento não sou um líder político. O que você vê e o que o Senhor vê é apenas uma pessoa. Alguém que necessita do perdão de Deus. Peço a Ele que me perdoe pelas vezes em que fui negligente e frio em meu relacionamento com Ele. Com tua direção, esse pecador será renovado, achará uma força renovada e um novo propósito na busca da sua vontade. Senhor, novamente lhe peço que me salve, conquiste meu coração e segure minha mão. Eu te honro como Rei dos Reis. Cara, não sei se você está entendendo a dimensão disso, mas um país que estava em caos, um país que estava praticamente acabado, que estava dividido em 2, começa a sua reconstrução a partir de alguns líderes que começam a orar e se arrepender, e a partir da unidade que vem da igreja, o país também começa a viver essa unidade. E essa reunião ela é muito interessante porque 10.000 pessoas se reúnem diante do primeiro-ministro, e ele não apresenta politicagem, não, ele apresenta um quebrantamento. Cara, ele confessa os pecados diante do povo, ele chora diante do povo. Ele fala que a solução para aquele país é andar no amor e temor ao Senhor. Isso me lembra muito, por exemplo, quando Jonas vai pregar em Nínive, né? E aqui toda aquela nação se arrepende, sabe? Cara, isso é muito lindo. E a partir dessa reunião que teve com o ministro, as coisas realmente começaram a mudar. Aquela politicagem, aquela divisão que acontecia entre o povo começou a ser algo quase que esquecível. E alguns frutos começaram a acontecer. A transformação social foi tão grande que as terras que estavam inférteis, elas começaram a ficar férteis novamente. As águas que estavam sujas começaram a ficar cristalinas, sabe? Os corais de peixes mortos, eles começaram a voltar, sabe? A vida, e começou a trazer uma transformação na natureza daquele ambiente. Isso é muito doido. Em Nuco, a presença de Deus trouxe cura instantânea para águas que por mais de 4 décadas eram venenosas. De uma hora para outra. É incrível. Não dá para acreditar. Bom demais para ser verdade. Você pode ver aqui, nas margens do rio, isso estava morrendo. Estava tudo murchando. Mas agora o capim está crescendo de novo. E até mesmo ali atrás, sabe? Ali, nada crescia. Nada crescia. E agora você pode ver ali atrás, as pessoas estão plantando taro perto da margem do rio, o que não podia ser feito antes. E os peixes estão chegando.
Então, cara, foi muito doido, porque como eu disse, no momento em que o país estava caótico, até o turismo acabou, deixou de lado, mas no momento em que aquilo é restaurado, o país volta a ser mais próspero ainda. Então esse não é um avivamento que ele é em si mesmado, que é um avivamento de templo, que todo mundo, nossa, ficou cheio de Deus dentro do templo. Cara, isso é ótimo, isso é maravilhoso, eu gosto disso, mas esse é um avivamento que nós vemos um dos principais aspectos, a transformação social. E entre a transformação social tem sim muitos outros frutos e muitos outros relatos que nós vemos do avivamento de Fiji. Postes de ídolos sendo derrubados, pessoas voltando à vida, cegos vendo, né? Mas sobretudo, a coisa mais linda é a unidade de um povo que veio através da unidade da igreja. Às vezes eu percebo que esse avivamento ele é muito parecido com o que acontece não só no Brasil, mas em algumas nações, uma polarização, né? Alguém de um lado e a outra pessoa do outro. Como a igreja se posiciona diante disso? A igreja, ela é uma resposta à divisão, trazendo unidade. Quando nós formos um, isso será um testemunho para as nações. Um dos textos que ficou marcado nesse avivamento, um dos versículos que ficou marcado nesse avivamento, é justamente 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, implorar e requererem necessariamente a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, como eu disse, esse avivamento ele é muito lindo justamente por conta da unidade, mas também dessa transformação social e até mesmo da terra que houve naquele país. Um país que sai de um episódio caótico de tortura de um dos seus líderes para um dos lugares mais unidos, né? E mais lindos ali também. Na descrição eu vou estar deixando vários materiais para você se aprofundar nesse assunto, vários materiais que eu usei também para estar me aprofundando e trazendo esse conteúdo para vocês. Realmente se aprofunda nisso, tá? Nós temos também outros vídeos de avivamento aqui das Ilhas Hébridas, avivamento dos anos 70, né, dos hippies. E, cara, vai ser muito legal você se aprofundar nesse assunto. A gente não olha para os avivamentos passados como se fôssemos saudosistas, apenas olhando o que Deus fez. Não, não, não. Isso serve para aumentar nossas esperanças, porque nós sabemos que nos últimos dias Ele fará mais e maior. Então esteja preparado, né? Ouça as palavras, ouça o Espírito, e eu creio que logo, em breve, acontecerá em nosso meio. Esse é o Avivamento das Ilhas Fiji. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Siga nossas redes sociais e até a próxima.